Fala, fiel, esse é o canal do Fielzão e olha, chegou o grande dia, é hoje, daqui a pouco, Corinthians e Cruzeiro, 9h30 da noite, entra em campo pela ida da Copa do Brasil. Jogo que acontece lá no Mineirão e uma coisa eu já te digo, Corinthians tem surpresa no time titular pro jogo de hoje, hein? Nesse vídeo nós vamos falar sobre tudo que vai acontecer nessa partida, informações de última hora, bastidores, tudo de relevante que vai acontecer nesse jogo, você vai ouvir agora nesse pré-jogo. Mas antes, deixa o like, badala o sino, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo, porque aqui no canal do Fielzão você não perde nada do que acontece no Coringão. Bom, antes de mais nada, jogadores do Corinthians, joga com raça que a Fiel tá com vocês. Vocês têm a obrigação hoje de entrar em campo e honrar essa camisa que vocês vestem. A oportunidade que vocês têm hoje de entrar para a história, jogar com alma, com vida, com coração, deixar tudo de vocês dentro de campo, não pelo resultado, mas sim deixar o Corinthians vivo para o jogo de volta, para que domingo a gente possa decidir na nossa casa, na Neoquímica Arena. Certamente vai estar um caldeirão, vai ser um espetáculo e a Fiel tá com vocês se vocês colocarem a vida de vocês dentro de campo. O Cruzeiro, que vem embalado, o Campeonato Brasileiro, chegou em terceiro lugar na colocação, já garantindo vaga para a Libertadores. Certamente, em questão de lógica, é favorito para o confronto. Mas uma coisa eu falo para vocês, não subestimem o Corinthians, não duvidem do Corinthians. Já foi mais do que provado ao longo de toda a história que o Coringão sempre surpreendeu na dificuldade, nos momentos difíceis, nos momentos de crise. Eu sempre gosto de lembrar de vários momentos. Posso pegar um exemplo? 2011, Corinthians foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores. Próximo jogo era contra os Porcos, mando dos caras, Corinthians em crise, Tite na corda bamba, Ronaldo aposentando, o Corinthians vence o Palmeiras com gol 1-0, gol de Alessandro. Dali foi o pontapé inicial para uma das maiores histórias de conquistas do Corinthians em sequência. Veio o Brasileirão 2011, veio a Libertadores 2012, o Mundial 2012 e por aí vai. Corinthians estava numa crise danada naquele momento e deu a volta por cima. Você pode aqui nos comentários relembrar um momento de crise que o Corinthians passou ao longo de toda a história e o Corinthians sempre dando a volta por cima, em meio à tempestade e dificuldade, se sobressaindo. E hoje nós acreditamos em vocês. O Cruzeiro certamente é favorito, mas o Coringão tem um alvo. Copa Libertadores da América, somente através da Copa do Brasil agora pode alcançar a classificação, título nacional e com certeza espantar a crise e dar a volta por cima. O Cruzeiro que hoje, para o jogo de hoje, tem apenas um desfalque, Fagner, que pertence ao Corinthians e no contrato a multa é de 1 milhão e o Cruzeiro não quis pagar, obviamente o Fagner não vale esse 1 milhão de multa, então o Fagner é o único desfalque hoje do Cruzeiro. Já o Coringão não tem desfalque nenhum, inclusive reforço. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay estão à disposição para o jogo de hoje. Então o Coringão está 100% completo para o confronto de hoje à noite contra o Cruzeiro. A escalação do Dorival, a provável escalação do Dorival para o jogo de hoje, finalmente 4-4-2. Dorival, era tudo que nós queríamos para você abandonar, você ia morrer com aquele 3-5-2. Espero que de última hora você não mude isso. 4-4-2 para o jogo de hoje. Sabemos que é um jogo que a gente precisa defender, a gente precisa administrar, a gente precisa fechar os espaços, a gente precisa marcar. O Cruzeiro é um time que ataca muito os espaços, é bola longa, é velocidade, o time dos caras é encaixado, é montado, é qualificado. A gente precisa ter sensibilidade, maturidade para entender isso. Por isso o Dorival precisa fechar esses espaços e não cometer a burrice que ele fez no jogo do Brasileirão. Tomamos uma sacolada dos caras. Então, o 4-4-2, na minha opinião, é o ideal para o jogo de hoje. Hugo Souza no gol. Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique e Tchoca, que renovou até 2030, na defesa, na esquerda, Matheus Bidu.
No meio, Ranieri, Breno Bidon e André Carrilho. Tá aqui a minha primeira queixa. Eu não colocaria o Bidon nesse jogo. Bidon, para mim, reserva. Há muito tempo não merece ser titular. Eu colocaria aqui o imaturo do Martinez, ou eu colocaria aqui o Rian, um volante mais defensivo. Então seria aqui Ranieri, Breno Bidon, André Carrilho. E aí entra a primeira alteração. Maicon ou Garro? Garro por não estar totalmente 100%. E Maicon por ser mais um volante de contenção, mas também com saída de bola. Por isso que eu não usaria o Bidon. Entre Bidon e Maicon, no jogo de hoje eu usaria o Maicon. Na frente, Vitinho ou Yuri Alberto. É bem provável que ele use o Vitinho. Escutem o que eu tô falando. É bem provável que ele use o Vitinho e preserve, guarde algum desses jogadores para o jogo de volta, que é o mais importante. E Memphis Depay, que dentre esses três é o que está com mais condições de jogo. Então essa é a provável, essa é a grande surpresa do Coringão. Uma possível alteração no time titular entre esses jogadores que podem entrar. Eu falei aqui de usar o Rian ou usar o Martinez, mas poderia usar também o André, volante da base. Claro que é um jogo pesado, é um jogo difícil, é um jogo grande. O moleque é novo, não tem experiência, por isso que eu não citei ele. Mas é um jogador que tem mostrado qualidade. Quem sabe ele pode se consagrar e tem feito gols, hein? Essa é a escalação do técnico Dorival Júnior. Arbitragem, Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Olha, é uma vergonha, mais uma vez. Os caras colocando o árbitro gaúcho para apitar o jogo do Corinthians. A gente já tá cansado de ser massacrado pelo Anderson Daronco. Já não é de hoje. É um árbitro que tá aí no top 5 dos piores árbitros jogos do Corinthians. Tá no top 5. Espero que depois no pós-jogo eu não tenha aqui que falar de Anderson Daronco. Assistentes, Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul. E Mayra Mastella Moreira, também do Rio Grande do Sul, a segunda assistente. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Ou seja, o quarteto aí de arbitragem, todos do Sul. Todos do Sul. Transmissão será pelos canais Globo e Prime Video. Queria fazer aqui um recado, uma informação. Nós ganhamos em 2002, aquele jogo histórico do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, 3-0. Mas não podemos esquecer da final de 2018, onde os caras, através da arbitragem, daquele árbitro fraco, meteram a mão no Corinthians. Meteram a mão no Corinthians na nossa casa. Então já estou fazendo aqui uma observação, uma pincelada, um recado, para que a nossa diretoria tenha responsabilidade, tenha autoridade de cobrar, de exigir uma arbitragem digna e segura. Uma arbitragem imparcial. É isso que nós queremos nos dois jogos. Não é só no jogo de ida na casa dos caras, não. Nos dois jogos nós queremos ver uma arbitragem digna, responsável e imparcial, segura. Eu não quero depois aqui ter que falar de arbitragem. E o Gabigol. O Gabigol que já diz que o Cruzeiro está na final. Eu espero que essa mensagem do Gabigol, o Gabigol que até outro dia estava com a camisa do Corinthians, não entendi. Não entendi. Mas eu espero que essa mensagem do Gabriel sirva para vocês, jogadores. Sirva para você, Memphis. Para você, Yuri. Para você, Maicon. Para você, Carrilho. Para você, Bidu, Hugo, Souza, Dorival. Deixarem tudo de vocês dentro de campo. Tudo. A vida de vocês dentro de campo. Joguem com responsabilidade. Joguem como nós torcemos. Domingo, nós vamos lotar Itaquera, nós vamos lotar a Arena. Já esgotamos o ingresso. Então eu espero que vocês usem dessa frase, dessa fala do Gabriel como combustível
para vocês esfregarem na cara desses mineiros quem é o Corinthians de verdade. Quer dizer, ao longo da história, eles são fregueses nossos, né? A gente vai lembrar das finais de Campeonato Brasileiro, vamos lembrar de jogos históricos. Em toda a história eles são fregueses nossos. Porém, se tratando do jogo de hoje, não podemos vacilar. A responsabilidade está nas mãos de vocês. Não estamos nem exigindo aqui vitória no jogo. Estamos exigindo aqui entrega, responsabilidade para estar vivo. Essa é a palavra para o jogo de volta na Neoquímica Arena. Nós voltamos logo após o jogo, falando sobre tudo que aconteceu na partida, lance a lance, nota aos jogadores, péssimo, regular, bom ou ótimo, análise completa e, claro, a nossa opinião sincera de torcedor para torcedor. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é o seu palpite para esse jogo. O que você acha que vai acontecer? Qual o seu palpite? Qual é o seu comentário? Eu quero ouvir a sua voz aqui através dos comentários. Deixa o like, badala o sino, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Aqui no canal do Fielzão você não perde nada do que acontece no Coringão. Lembrando que esse jogo entre Corinthians e Cruzeiro é o primeiro dos dois confrontos que vai ter, dos dois jogos dos classificados das semifinais, porque Fluminense e Vasco não jogam hoje. Então, aí vai ser decidido quem vai para a final, quem vai enfrentar Fluminense e Vasco. Vale lembrar, porque às vezes muitos torcedores não estão aí acompanhando assiduamente o que está acontecendo no campeonato. Forte abraço a todos e vai Corinthians!